Ok, minha gente, ó, passando aqui, pessoal, Daniel Costa, meu amigo Daniel Costa, lá da Rádio Geração, a Tunequem está com a gente, Luiz Iate, Maximiliano, bom dia. Botou aqui a Argélia, foi no meu comentário no início do programa, a lutadora de boxe da Argélia. Linéia já passou aqui com a gente, Marcos Habib também mandando um abraço para Isabel, Jones Vargas, Leandro Coutinho. Bom dia, Rebeca Andrade, é ouro na ginástica olímpica. Ganhou outro ouro hoje, a Rebeca Andrade? Conseguiu agora? Ah, que bom, rapaz. Ela tinha perdido mais cedo o ouro. E agora ela já ganhou o ouro. Que bom, que bom. Bom dia a vocês em Teresópolis. Maria Felício, muito obrigado. Vanderlei Júnior aqui com a gente, Marisa Furtado, todo mundo aqui. E agora o nosso Marcelo falando sobre as ocorrências do final de semana. Que foi um final de semana pesado com acidentes. Nós temos também o delegado falando. Nós temos aí um caso, um mandado de prisão sobre o cara que se envolveu nesse acidente. Mas o nosso Marcelinho vai falar com a gente. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Hélio. Bom dia, pessoal de casa. Essa situação envolvendo aí uma morte na estrada Rio-Bahia teve repercussão nacional, né? O Brasil todo falando por conta do veículo envolvido, que é um Porsche, que é o mesmo carro tipo de carro, né, que se envolveu em um acidente em São Paulo. Situação diferente, mas como se trata do mesmo carro, acabaram sendo linkadas essas notícias e o nome de Teresópolis está hoje em Brasil todo falando dessa situação. Aliás, nos últimos 90 dias, talvez 90 dias, pouco menos, com esses carros muito fortes, muito violentos, de alta aceleração, nós tivemos 4 acidentes graves. Esse de São Paulo que você falou, um outro atropelamento no Rio de Janeiro, que o maluco atropelou o motoboy também. Não sei qual era o carro, mas nesse estilo, Porsche, Maserati, esse estilo de carro. E agora esse é o 4º acidente que acontece. Esses carros correm muito. Mas explica pra gente, como é que foi essa história? Essa história é a seguinte, Hélio, pessoal de casa. É um acidente envolvendo um rapaz de 47 anos, um lavrador de pessegueiros, Adilson Lima. Foi na madrugada de quinta-feira. Só que como foi de madrugada, o caso foi registrado durante a madrugada, acabou tendo repercussão somente na sexta, falando dessa situação. Ele saía de moto ali em Pessegueiros, em um bar, e foi atingido por esse veículo, um Porsche, e acabou falecendo. Mas, logicamente, uma vida perdida no trânsito, um caso grave a ser apurado, as circunstâncias do acidente, mas acabou tendo muita repercussão por conta dessa ligação com São Paulo e também sobre a suspeita da direção do veículo. Primeiro, olha só, a gente tem a imagem aqui do acidente. Hélio. A pessoa estava em um bar, esse rapaz de 47 anos, morador de Pessegueiros, aqui em Pessegueiros mesmo. Tem um trevo ali no meio da estrada, na rodovia Rio-Bahia, na BR-116, meia-noite e 39, na hora que ele começa a levantar, com dificuldade, está sendo apurado, né? Foi feito o exame lá no Instituto Médico Legal, o resultado pode indicar se estava embriagado ou não. Mas a situação lá... Mostra ele com dificuldade de andar, dificuldade de sair de um bar. Então, a dedução é essa. Então, está sendo investigado se ele estaria embriagado. Então, ele sai do bar, ali em Pessegueiros, estrada Rio-Bahia. Aliás, ali, inicialmente a gente recebeu a informação que o acidente havia sido em Três Córregos, o registro indica Três Córregos, mas não foi Pessegueiros. Então ele sai desse bar ali, umas pessoas tentam, inclusive, impedir que outros estavam na mesma situação ali saiam, não, espera, não vai, o que a gente entende nessa câmera. E ele pega a motocicleta e vai atravessar a estrada Rio-Bahia, né? Ele vê ali, ele sai com a moto, vê um carro, dá preferência para ele, a gente não sabe se era alguma pessoa que também estava nesse estabelecimento ali em BR-116. E ele sai com a moto com muita dificuldade. E logo à frente ali, que a gente está em Pessegueiros, e você atravessa, vai para o outro lado ali, uma estrada que conecta Pessegueiros a Campo Limpo. Aí ele está no sentido Além Paraíba. Não, ele sentido Teresópolis. Aí é sentido Teresópolis? Então é a posição da câmera. O outro lado lá, que vai acessar Campo Limpo, Pessegueiros, Campo Limpo. Provavelmente ele era morador daquela região, lavrador, trabalha naquela região. Você vê que ele tem uma certa dificuldade para sair com a motocicleta. E passam 2 carros na pista, aparentemente uma viatura. E a imagem é bem clara do acidente, né? Em relação às circunstâncias envolvendo o acidente. Ele dá uma parada lá no trevo,
dá uma meia parada, dá uma reduzida e, de repente, ele puxa a moto. Olha só, na hora que o carro está passando, exatamente na hora que o carro passa, o Porsche, ele cruza a estrada e é atingido violentamente pelo veículo e não resiste aos ferimentos. Esse é o acidente, é a circunstância principal. Essa é a história, porque vinha a história dentro da história. O que acabou tendo muita repercussão é o desdobramento do fato. Como eu falei, logicamente, uma vida perdida, uma pessoa de 47 anos, um acidente de trânsito. Então, essa é a circunstância. Atravessou a pista, foi atingido pelo carro, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Porém, o que foi relatado posteriormente é que gerou uma grande investigação criminal e essa repercussão toda nacional. Porque esse veículo envolvido, esse Porsche, é um Porsche que custa mais de R$500 mil, um carro 2018, está no nome de um rapaz que é influenciador digital aqui de Teresópolis, que tem 200 e tantos mil seguidores nas redes sociais, bastante conhecido. Carro no nome dele. Porém, quando o registro foi apresentado na delegacia pela PRF, quem se apresentou à delegacia foi outra pessoa. Então, o delegado Márcio do Bugraz fala sobre essa situação. Nós recebemos a informação a respeito desse fato, que gerou a morte da vítima, e uma pessoa se apresentou aqui como condutor do veículo. Nós começamos a investigar e descobrimos que o proprietário do veículo é realmente um influencer. E momentos antes do acidente, ele estava com o veículo. Ele foi visto no posto de gasolina, a imagem dele no posto de gasolina, com o veículo, inclusive saindo em alta velocidade do posto de gasolina. Logo depois aconteceu o acidente. E uma outra pessoa assumiu a condução desse veículo, assumiu como se ele fosse o condutor. Nós colhemos depoimentos que confiam de que o influencer estava com o veículo, e agora a gente colhe outro depoimento e tenta buscar outras informações para concluir a investigação. Bom, tá aí o depoimento do delegado. Aliás, foi uma entrevista exclusiva feita ao Diário na sexta-feira e o Brasil todo se baseou nessa entrevista do Diário na sexta-feira, uma entrevista feita exclusivamente com a gente no final da tarde de sexta. Então, Hélio, você viu a fala do delegado. O delegado diz que, apesar de uma pessoa ter se apresentado, seria esse influencer, que é um rapaz conhecido como Renan, seria o condutor do carro. Aí o caso repercutiu, a gente tem aqui inclusive a matéria do Fantástico, olha só, a polícia procura influenciador, dono de carro de luxo, que atropelou e matou um motociclista em Teresópolis. Saiu no Fantástico, saiu na CNN, saiu no Metrópole, que é um outro site. Olha só, Hélio, nessa reportagem, nessa reprodução de reportagem da CNN, você está vendo essa imagem ali do Porsche parado no posto de gasolina, calibrando o pneu? Essa imagem, segundo a polícia, confirma o rapaz, o Renan, na direção do Porsche. Indica ali 00:38, o acidente foi 00:40, 41. E esse posto fica a 2-3 quilômetros do local do acidente. E essa imagem aí, mais depoimento, foi o que a polícia usou para embasar essa questão que fez que o rapaz fosse colocado como suspeito de condutor do carro que está no nome dele. Essa é a questão. Um carro caríssimo está no nome dele e há essa imagem dele calibrando o veículo e ele sai na estrada Rio-Bahia, sentido centro da cidade. Então, teve essa repercussão, a polícia divulgou essa informação na sexta-feira, olha só, saiu no Metrópolis, sabe quem é? É o Renan Rocha da Silva, conhecido como Renan do Grau. Ele acabou conhecido aqui em Teresópolis, há 2 anos atrás aproximadamente, por conta de um vídeo, de uma questão de trânsito. Na ele Rio-Bahia, empinando uma moto na estrada Rio-Bahia, empinando uma motocicleta em frente a um caminhão na estrada Rio-Bahia, quase causando acidente, teve uma grande repercussão. E por conta dessa situação, naquela época ele tinha lá nas redes sociais lá dezenas de vídeos empinando moto em via pública. Ele acabou se enrolando nessa situação e isso gerou um procedimento judicial. E segundo a polícia, ele havia um acordo aí nesse processo judicial que ele não poderia sair à noite, a partir das 10 da noite, não poderia sair da comarca, inclusive, e por ter desrespeitado, segundo a polícia e o entendimento apresentado à justiça, ele acabou tendo aí um mandado de prisão expedido a seu favor. Tem a informação do delegado aí. Ele tem um mandado de prisão decretado. Ele, nesse momento, é considerado foragido. Nós fizemos aí diversas diligências no sentido de cumprir a ordem judicial, não encontramos ele em nenhum endereço. Ele responde a processos
e a ordem judicial foi emitida em razão de descumprimento de medidas do próprio processo. Então, nós estamos fazendo busca no sentido de prender e vai ser preso a qualquer momento. Ele não vai escapar, a polícia já está atrás dele. Agora, entra uma outra questão nisso aí, que é como é que pode um camarada desse ter tantos seguidores na rede social, né, rapaz? Ele lá tem sua perícia na motocicleta, inclusive, é até um fato a ser observado, que naquela época tinha esses vídeos aí de manobras em via pública, na Rio Bahia. Esse da Rio Bahia foi gravíssimo, assim, o caminhoneiro poderia ter atropelado a moto dele, poderia ter perdido o controle, caído do viaduto do Meudon, foi um caso gravíssimo. Na época ele chegou a ter a rede social cancelada e criou outra e teve o mesmo ou mais número de seguidores. E segundo se percebe ali, depois desse fato, ele passou a fazer essas manobras em área fechada. Aí você pode, assim, você tem lá um quintal da sua casa, você tem uma perícia da sua moto, tem uma pista de motocross, você inclusive tem grupos que fazem essas apresentações de wheelie e tal, tudo mais. Aí dentro de uma área fechada, você não está colocando ninguém em risco além da própria vida. Você está lá sozinho. Você pode fazer, é diferente. Então tem essa questão, e ele também começou a fazer rifas e tudo mais, mas isso não tem a ver com essa questão. E ele acabou tendo esse mandado de prisão expedido por conta dessa, segundo a polícia, desrespeito ao que foi acordado nesse outro processo. A gente tem aqui uma publicação falando da defesa dele, né? Depois que teve toda essa repercussão aí nacional, toda a grande mídia repercutindo, saiu uma nota da defesa do Renan dizendo o seguinte: em relação à investigação em curso, estamos colaborando plenamente com as autoridades competentes. Esclarecemos que o Renan não tem qualquer envolvimento com o incidente e não era o motorista do veículo. Embora lamentemos profundamente a perda da vida e expressamos nossas sinceras condolências aos familiares da vítima, é injusto que o Renan, devido à sua notoriedade pública, sofra uma acusação infundada. Solicitamos, ademais, que as autoridades policiais aprofundem suas investigações, focando nas circunstâncias que cercam a vítima para garantir que todos os aspectos do caso sejam meticulosamente examinados. Informa essa nota aí assinada pelos advogados. Mas como é que ele vai provar que 2 minutos depois que ele é visto saindo do posto, que ele calibrou o pneu do carro e é visto sair do posto, 2 minutos depois tem um acidente? Essa foi a informação da polícia, que inclusive vai fazer parte desse processo. Então a defesa vai lá apresentar as informações dela, porque esse rapaz lá que se apresentou como motorista do carro, ele, de qualquer maneira, ele vai, sendo motorista, responder pela lesão corporal culposa, né? Ocorreu um acidente, ele não teve intenção de causar o acidente, então é culposa. A lesão corporal dolosa é quando há uma intenção. De causar o acidente. Então esse rapaz, ele é o motorista, responde pela lesão corporal dolosa. Não é esse outro rapaz que é o dono do carro. Aí os dois acabam ainda respondendo outra situação, que é a fraude processual, né? Você criou uma situação no caso de uma infração de trânsito que gerou a morte, um processo, um procedimento, e houve uma mudança em alguns elementos da situação para tirar a responsabilidade de determinada pessoa. Então aí pode ser apurada a questão da fraude processual. Não, em relação ao acidente, o vídeo mostra aí que ele não teve culpa, o motoqueiro atravessou na frente. Aí não vai responder pelo acidente, vai lá, lesão corporal culposa, no final lá, vamos ver o que vai dar, mas a questão da fraude processual é o que entra também em apuração. Se houver aí essa confirmação, lembrando que é tudo informação da polícia, fase de investigação, e lá atrás vai ser apresentado o Ministério Público, vai para a Justiça, e lá na frente, se os dois, por enquanto é tudo suspeito, velho. Lá na frente, se o rapaz que se apresentou como motorista, a PRF, depois na delegacia, e o dono do carro aí forem condenados por fraude processual, aí é mais um problema, mais até 6 anos de prisão. Então, ele já está enrolado, vai ficar mais enrolado. De qualquer maneira, são várias situações aí. O rapaz saiu ou não bêbado do bar. Ele parou e avançou com a moto. Por quê? Porque ele estava bêbado, o carro chegou rápido demais, que a perícia vai ter que ver a velocidade do carro também, né? Quem estava dirigindo o carro já é uma outra questão, isso vai levar alguns meses. Sim, processo não é um processo fácil, vai continuar sendo a investigação, né? Não foi fechada, a polícia tem sempre até 30 dias para fechar o caso.
E nessa história, essa questão ainda dele está sendo considerado foragido pela polícia porque houve esse mandado de prisão expedido por desrespeito às questões do outro processo. Então, ele não se podia estar ali essa hora? Ele não podia estar na rua depois das 10 da noite, não poderia sair da comarca, ele teria, não sei porque eu não acompanho a rede social dele, não sei, teria ido para o Chile, inclusive, publicado lá, desrespeitando essa regra de sair da comarca, tudo isso acabou gerando esse pedido de prisão por desrespeito às regras. Como então, também podia ter autorização para fazer uma viagem, né? Sim, poderia ter obtido. Isso aí não foi esclarecido, mas o que tem que ser falado é que foi expedido esse mandado de prisão, e você viu aí na fala do delegado Márcio de Bulgrais, ele é considerado foragido. Se ele vai se apresentar ou não sabemos. Se a polícia vai localizá-lo, como disse o delegado ali, a polícia esteve em todos os endereços dele, de familiares e amigos, na sexta-feira, e no fim de semana ele não foi localizado. A polícia, se for hoje, amanhã, localizá-lo, como tem esse mandado de prisão, vai ser preso. Aí depois a defesa vai lá argumentar, vai questionar a justiça, vai pedir a liberdade dele, mas até que socorra, o mandado está em aberto. Ou talvez seja aí uma estratégia da defesa, como eles estão lá tentando recorrer dessa decisão que determinou a prisão dele por desrespeitar essas regras, segundo apurado pela polícia, não conseguiu cair lá o mandado de prisão, ele não é preso. Mas até o momento agora, a informação é essa, que ele é considerado foragido por desrespeitar a situação do outro processo. Não tem nada a ver com esse caso. De qualquer maneira, ele está muito enrolado. É um problema, não é fácil de resolver. Um outro caso que aconteceu esse final de semana, um outro acidente também envolvendo motos. Aliás, tem sido muitos os acidentes em Teresópolis. Alguém tem que fazer alguma coisa. Esse alguém é a autoridade máxima, junto com as forças policiais, para resolver, com as forças de segurança, para resolver esse problema de motos em Teresópolis. A pessoa ia atravessando a faixa de pedestre, os carros pararam, aí você está vendo, isso foi na Tenente Luiz Meirelles, ali está o exato momento que ela vai ser atropelada, que ela foi atropelada ali na Tenente Luiz Meirelles, em frente a um supermercado. O primeiro carro passou, olha lá, o exato momento que ela foi atropelada, em cima da faixa de pedestre. Agora, vamos ao acontecimento. Marcelo, ela ia atravessar, o primeiro carro parou, o segundo passou. A informação do registro policial é que essa moça, esse acidente foi na Tenente Luiz Meirelles. Tenente Luiz Meirelles na semana passada, mas as imagens só saíram no fim de semana, né? Esse registro aí. Não havia até então, a gente até falou desse caso aqui, mas não tinha imagem. Mas o registro indica isso, que o trânsito parou para a moça atravessar, os carros pararam para ela atravessar na faixa, tem um supermercado ali do outro lado, não sabe se ela ia ao supermercado ou não, mas o certo é você vê exatamente que ela está com o pé na faixa. E o condutor dessa moto, que é uma Honda Twister de cor preta, veio no corredor, não parou a moto, acabou atingindo violentamente, a moça bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, estado gravíssimo, segue internada no HCT e também, segundo a apuração aí da polícia, no registro policial, a moto totalmente irregular, tanto que foi apreendida, e o condutor da moto não tem carteira nacional de habilitação. Ou seja, mesmo se ele estivesse certo no acidente, está lascado. Mesmo não que ele deveria estar certo, circulando. Não tem carteira de habilitação, não tem que andar de moto. E a moto irregular. E a moto irregular. Eu falo sempre, eu tive uma discussão com meu pai, aliás, discussão essa sadia familiar, né? Você não tem o carro aqui, não posso pagar o IPVA do carro. Então não tem o carro. Você não consegue pagar o IPVA do carro, vende o carro, compre um carro que você possa pagar o IPVA. Eu tenho o meu carro que está dentro da minha realidade. A hora que eu não puder pagar mais o IPVA, manter o carro, que a regra diz o seguinte, ou você muda a lei. A lei diz lá, para você ter que ter um veículo, ele tem que estar regularizado, tem que estar em dia, tem que estar certinho, você tem que ter habilitação. Se não tem, não adianta falar que é trabalhador, se você não pode ter, não tenha. Se você não posso tirar a carteira de habilitação porque é caro, então não tira, anda de ônibus, anda de carro de aplicativo ou anda de bicicleta. Aliás, eu ando de bicicleta mais do que de carro. Algumas pessoas falaram nas redes sociais que ela estaria olhando para o outro lado. Ela foi atingida de um lado que estaria olhando para o outro lado. Sim, é óbvio, porque o carro de cá, aí, Gilberto agora vai explicar, vai mostrar para a gente. Pronto, parou. Ela está olhando para o lado de lá, porque do lado de cá, aonde está a moto, já tem um carro parado. Ele não aparece aí no vídeo, mas o carro parou.
Então ela viu o carro parado, ela foi atravessar a rua e estava olhando para o outro lado onde estava vindo um carro. Tanto que a picape que está vindo ali, ela vai passar. Vamos ver? Olha lá. Ela parou, eu falei, ela vai passar, não. Ela parou, passou esse carro branco, a picape parou e ela foi atingida pela moto. Infelizmente, diariamente, temos flagrado aí, só quem está no trânsito sabe, né? Absurdos diversos aí, principalmente envolvendo motociclista e motoqueiro. Motoqueiro, né? Motociclista é diferente. Infelizmente, aumentou muito o número de motos em circulação. É ultrapassagem pela direita, é calçada, é contramão. Tudo. No domingo, sem ser esse domingo anterior, eu quase atingi um motoqueiro desse. Ali, edifício garagem. Francisco sai edifício garagem ali. Tem um ponto de táxi. Eu estava colado no ponto de táxi o meu carro. Domingo, tranquilo. Na hora que o sinal abriu, que eu fiz a curva, veio o motoqueiro pela direita. Pela direita, entre o meu carro e o táxi. E quase entrou na lateral do meu carro e depois bateu ali nas motos paradas. E quase. Ele veio acelerando, entrou pela direita e foi embora. E é isso o tempo todo no trânsito de Teresópolis. Você vê isso, realmente é o que o Marcelinho falou, é o tempo todo no trânsito em Teresópolis, né? Alguém tem que fazer alguma coisa que resposta com o prefeito, lógico, que ele tem que exigir das forças policiais e começar a fazer blitz e prender. Tem que apreender as motos e prender as pessoas, que do jeito que está não dá mais. O caso dessa moça aí está em estado grave no hospital. O Jones Vargas botou aqui pra gente, é legal ver você recuperado, Marcelinho. Você me convidou para uma caminhada com o Teles. Teles está andando aí, 81 anos, até fiz uma caminhadinha com ele, eu estou me arrastando ainda, ele está difícil pro meu lado, mas daqui a pouco eu estou de volta. No seu caso, a idade. Junta a idade com tudo mais, cada vez fica mais difícil. Ok, Marcelo, muito obrigado. Essas matérias todas você vai ver na edição daqui a pouquinho, meio-dia? Não, vai ter uma reprise, mas a gente já está atualizando a informação à noite, tem isso e tudo mais. Às 7 horas da noite tem um boletim novo, com essas e outras informações. A gente vai estar apurando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, infelizmente, muita coisa relacionada ao trânsito. E como ele falou, você vê que naquele caso anterior são vários casos dentro de um só. São várias histórias dentro de um só. Marcelinho, muito obrigado aqui. Vamos para o comercial. Márcio Danilo, ele já chegou, já vou estar conversando com ele. Meu amigo, pastor chegando dos Emirados Árabes. Pastor e professor lá em Dubai. Já a gente fala com ele. Vamos para o comercial, a gente volta já.